4 de janeiro de 2012. Foi nesse dia que um usuário chamado 3301 postou essa imagem num site chamado 4chan, pedindo para as pessoas descobrirem o segredo que estava contido nela. Vários outros usuários se interessaram pelo enigma e mal eles sabiam que estavam diante de um dos maiores mistérios da internet. Bom, vamos analisar todas as fases conhecidas do enigma da cicada e depois vamos ver se esse grande mistério era na verdade uma farsa. O enigma começa com a mensagem: Olá, estamos procurando por indivíduos extremamente inteligentes. Para encontrá-los, criamos um teste. Há uma mensagem escondida nessa imagem. Encontre-a e ela o levará no caminho para nos encontrar. Estamos ansiosos para conhecer os poucos que chegarão até o final. Boa sorte, 3301. Muitos usuários ficaram curiosos para saber quem tinha feito isso, para que isso servia, e alguns aderiram à brincadeira e foram tentar desvendar o mistério. Uma das tentativas de encontrar a mensagem na imagem foi abri-la em um bloco de notas. Isso fazia com que aparecesse um código longo que no final dizia Tiberius Cláudio César diz e uma mensagem novamente em código bizarro. Nesse ponto, apenas os usuários que perceberam que isso era uma mensagem criptografada puderam pensar nos próximos passos. A mensagem foi colocada em um site que descriptografa mensagens, o que gerou o link de uma imagem. De início, parece que a imagem não tem sentido, e o texto contido nela diz que parece que você não sabe descobrir a mensagem. Mas o que poucos descobriram é que, na verdade, havia uma mensagem escondida dentro da imagem, usando um método chamado esteganografia. Para extrair a mensagem foi então usado um programa chamado AutoGuess. Fazendo isso, os usuários perceberam que tinham que pegar a primeira imagem e também colocar nesse programa. Assim, foram descobertos uma série de códigos juntos de um link do Reddit. Esse link tinha informações sobre um livro. Quando se juntava as informações do livro com os códigos, se descobria um número de telefone, 214 390 9608. Quando ligaram para o número, uma mensagem gravada começou a tocar. Nesse ponto, muitas pessoas já haviam desistido, mas alguns seguiram em frente. Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final .jpeg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. Um dos números era 3301 e as pessoas descobriram que os outros 2 eram as dimensões da primeira imagem, sua altura e largura, que correspondiam respectivamente a 509 e 503. A conta então era 509 vezes 503 vezes 3301, que dá um número enorme, .com. As pessoas entraram nesse site e encontraram o logo da cicada e um contador. Quando esse contador zerou, apareceram uma lista de coordenadas dizendo para os usuários encontrarem a mais próxima de si. Eram 14 localizações em 5 países diferentes. Nesse momento, o mistério saiu da internet e passou para o mundo real. Foram encontradas folhas de papel com o logo da cicada e um código de QR. O código te levava para um link que te levava até uma imagem. A imagem te leva ao livro e o livro te leva para um link. O link era terminado em .onion, indicando que era um site da Deep Web. Só os primeiros que tentaram acessar o link conseguiram. Depois dos primeiros acessos, o site mudou seu layout para uma frase que dizia: nós queremos os melhores, não os seguidores. A cicada informou os que conseguiram acessar o site para não divulgar o que estava acontecendo lá dentro. E é só até aí que temos informação sobre o que aconteceu. O enigma continuou dentro do site, mas ninguém de fora sabia como ele estava se desenvolvendo. Um mês depois surgiu uma imagem no Reddit dando fim a esse enigma e dizendo que os tais indivíduos inteligentes haviam sido encontrados. Mas ninguém sabe quem foram essas pessoas nem o que aconteceu com elas. Eles também disseram que novas oportunidades iriam aparecer. A parte 2 desse enigma começa em 2013. Existe um tipo de assinatura digital chamada PGP e ela foi usada em todas as partes do enigma da cicada justamente para as pessoas poderem ver a assinatura digital e saber que estão seguindo pelo caminho certo. Muitas pessoas haviam tentado criar enigmas falsos da cicada e indicar caminhos incorretos para os usuários. Conforme o tempo foi passando, muitas teorias e imagens surgiram sobre a cicada, mas como já vimos, muitas delas foram falsas. Até que no começo de 2013 foi postada uma imagem muito parecida com a primeira imagem e dizia que a busca por indivíduos inteligentes continuava. Essa imagem tinha o código PGP e confirmava que a cicada estava de volta. A resolução do novo enigma foi bem parecida com a do primeiro. A imagem continha um código que foi traduzido usando o AutoGuess e levou a um livro. Junto desse livro tinham vários códigos. A partir do livro foi descoberto um link e esse link fazia download de um monte de coisas. Uma delas era essa música. Também tinha um arquivo chamado 3301.iso. .iso é uma extensão de um arquivo que é uma imagem digital, mas na verdade isso era a instalação do sistema operacional da cicada, que quando você inicia esse arquivo no seu computador acontece isso.
Aparecem vários números primos até 3301. Depois disso aparece a seguinte mensagem: arroba um bando de números, a chave está ao seu redor, boa sorte. Esse arroba era um perfil no Twitter que pode ser acessado até hoje. Desvendando todos os tweets bizarros, foi descoberto um alfabeto que ninguém sabia onde se aplicava. Também haviam mais links da Deep Web. Esses links levavam para sites com mais coordenadas ao redor do mundo, 8 locais em 4 países diferentes, e nessas localizações tinham os papéis com o logo da cicada e o número de telefone, que termina sempre com 3301 ou com 1033. Depois disso, o que se sabe é que algumas pessoas que foram para as ruas tentar encontrar esses papéis desapareceram. E pelo que se especula, mais um pequeno grupo foi selecionado pela cicada. Só que, diferentemente da vez anterior, eles não falaram nada no Reddit dizendo que alguém tinha conseguido ou que haveriam novas oportunidades. Em 2014, a conta do Twitter postou a seguinte mensagem com uma nova chamada para o desafio. Fazendo a mesma coisa dos últimos anos, a tradução da imagem levava para códigos que levavam para um livro. Usando os códigos no livro, encontravam links da Deep Web e num desses links havia um livro chamado Liber Primus, que traduzido significa primeiro livro. A escrita desse livro é bizarra e é aí que é usado aquele alfabeto que foi encontrado no Twitter no ano anterior. O significado era muito confuso, porque quando o livro foi traduzido, as palavras não faziam sentido entre elas e tinham muita coisa de filosofia e ideologias. Algumas frases até foram traduzidas de forma a fazerem sentido, mas ninguém sabia como aquilo se encaixava no enigma. Uma das páginas desse livro te levava até uma música, mas essa música novamente não significou muita coisa. Das 125 páginas desse livro, apenas 20 foram traduzidas e algumas delas nem fazem sentido. Então ainda tem muita coisa para se descobrir desse livro e muita coisa que ninguém sabe. 2015 chegou e dessa vez a cicada não apareceu. Foram criadas várias pistas, mas nenhuma delas tinha a assinatura PGP. Ou seja, eram falsas. As pessoas se perguntaram por que eles não haviam voltado e todos começaram a especular que era porque o livro ainda não havia sido desvendado. Em 2016, a cicada lançou uma imagem com assinatura digital dizendo para as pessoas continuarem a tentar desvendar o livro para irem mais a fundo, mas até hoje ninguém descobriu mais nada. As perguntas do começo continuam sem resposta. O que é isso? Quem fez isso? Para que serve isso? O que se ganha no final? Algumas teorias existem. Uma delas é de um suposto finalista que publicou o seguinte e-mail que ele afirma ter recebido da cicada. Esse cara disse no fórum da Deep Web que ele encontrou com aproximadamente 15 participantes novatos, mas algumas pessoas que já estavam lá há bastante tempo. Ele disse que retirou a assinatura PGP do e-mail, o que faz com que a credibilidade da história seja questionada. Ele também disse que foi pedido a ele e os novatos que desenvolvessem softwares que ajudassem a proteger a internet. Um outro cara chamado Marcos Venner disse também que foi finalista da cicada e fez um canal no YouTube mostrando como ele passou em certos passos dos enigmas. Ele deu uma entrevista falando que recebeu um convite para participar da cicada 3301, mas não foi um convite comum, porque eles pediram para ele ser paciente. Até que em maio de 2013, toda a comunicação que ele tinha com a cicada foi cortada e os sites do primeiro enigma desapareceram da internet. Marcos entrou em contato com outros vencedores para ver o que estava acontecendo e todos disseram a mesma coisa. Todos foram convidados, ouviram que deviam ter paciência e depois nada mais aconteceu. Nenhuma das teorias foi confirmada. Tem pessoas que acreditam que a cicada é uma organização terrorista, outras acreditam que é o governo tentando recrutar agentes, ou até mesmo que a cicada é um grupo que tenta controlar a internet. Nada se sabe, nada foi confirmado. O que vocês acham, então, que é a cicada?